Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma oportunidade para fazermos os nossos comentários a respeito do Livro dos Espíritos e do Evangelho segundo o Espiritismo. Na noite de hoje estamos eu, Lucas, e o nosso companheiro Anderson, que vai conosco fazer esses comentários, fazendo as suas reflexões. Para iniciarmos, vamos fazer a nossa oração, muito costumeira, e depois faremos alguns comentários para passar ao nosso amigo. Então, fechando os nossos olhos, buscando, neste momento, o contato com Deus interno em cada um de nós, vamos agradecer ao Pai de todo o amor pela oportunidade de estarmos na Terra. Agradecer a Ele pela oportunidade da encarnação. Agradecer a Ele a oportunidade de conhecermos o Espiritismo. E pedir, Senhor, para que o Teu amor não nos desampare, envolvendo-nos em todos estes momentos, dando-nos a oportunidade de crescer cada vez mais. Fica, portanto, Senhor, nos abençoando e nos envolvendo. Que assim seja. Então, estes momentos são os momentos das nossas reflexões. Como fazemos em todas as terças-feiras, temos o estudo sequenciado do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos. Hoje, no Evangelho segundo no Livro dos Espíritos, vamos iniciar a lei de destruição, falando alguns comentários, enquanto em o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos fazer os comentários a respeito do capítulo Muitos Chamados e Poucos Escolhidos. Então, nosso companheiro Anderson aceitou o convite. É um prazer você estar aqui conosco e vamos passar para ele a palavra para que ele possa fazer as suas considerações. Certo, Anderson? Lucas, primeiramente, obrigado a você. Boa noite a todos. Obrigado ao Centro Espírita Deus Cristo Caridade pela oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. É uma alegria muito grande estar aqui pela primeira vez, né? Espero que possamos estar muitas vezes juntos. E Lucas, já um amigo, companheiro de estudo e de batalha, né, nesse caminho muito bom, essa oportunidade que Deus nos dá, né? Obrigado, Lucas, por estar aqui comigo também, né? É isso, pessoal. Hoje eu vou dar a introdução no estudo sequenciado, né, no capítulo 5 da terceira parte do Livro dos Espíritos, que fala da lei da destruição. Eu vou falar da primeira parte hoje, né, que é a parte da destruição necessária e da destruição abusiva. De início, pessoal, eu já trago que esse tema ele foi abordado em várias partes durante a codificação, né? Esse tema ele é abordado na Revista Espírita de 1858, depois eu vendo, viu, Lucas, nas entrelinhas, estudando, que eu fui ver naquele artigo que fala da fatalidade do pressentimento, que há um diálogo com São Luís e umas perguntas, uma das perguntas São Luís responde sobre isso, né? E aí eu só vi depois, fazendo um estudo mais aprofundado sobre essa parte. Mas ele também vai falar sobre essa questão da destruição, né? Na Revista Espírita de 1865, quando ele vai falar da destruição dos seres, né? Por que a necessidade de um ser destruir o outro, né? E esse artigo depois foi levado para a Gênese, está lá no capítulo do bem e o mal, na Gênese, do item 21 ao 25. Deixa eu confirmar aqui, só para não falar vocês errado. Na Gênese do item... Isso, 21 ao 25, exato. Né? Então vejam que interessante, certo, pessoal? Esse mesmo artigo depois foi levado para a Gênese, que foi um livro lançado em 68, né? Em que todos eles... durante todos esses anos da codificação, né, Kardec foi evoluindo o pensamento, e ele sempre trazia dentro dos artigos algo interessante, né? Que era o fato de a lei da destruição ser muito, vamos dizer assim, difícil compreensão, porque o nosso estágio evolutivo nos faz ver as coisas, mesmo que não queiramos, certo, pessoal? Mas nos faz ver as coisas de forma muito material ainda, né? Então, toda vez que a gente fala de destruição, isso nos causa um certo espanto, né? Porque o que nós entendemos como destruição parece completamente contraditório com justiça e com bondade, a qual Deus é a maior referência. Não é verdade, Lucas?
Então, isso nos causa uma dificuldade de compreender isso, certo, gente? Não se sintam mal, tá, gente? Não vamos esquecer, né? O Espiritismo nos traz, né, a fé raciocinada, né? Você não precisa ter vergonha ou se sentir menos inteligente ou de desacordo com o Espiritismo porque você questiona. Você precisa questionar. Agora, a gente precisa ter a humildade de buscar, né? Lógico que o Espiritismo não vai nos responder tudo, até porque isso não é a função do Espiritismo, né? A gente, com nossa evolução, é que com o tempo nós vamos descobrir as coisas, tomar conhecimento, né? Mas é importante que a gente se questione, porque isso nos faz evoluir também, né? Então, você vê, indo diretamente aqui para o Livro dos Espíritos, né? Questão 728, ele vai dizer o seguinte: a destruição é uma lei da natureza, né? E os espíritos vão responder: é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar, pois isso a que chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Aí veja, né? Aí nessa primeira resposta, os espíritos já vão no calcanhar de Aquiles, né? É sempre a forma, né, da interpretação que as nossas palavras têm para a gente. Isso limita muito o que os espíritos têm para nos ensinar, né? Eles botam: o que chamais de destruição não passa de transformação. Ou seja, na primeira questão, né, Lucas, ele já chama a nossa atenção, ó. A gente vai falar destruição aqui, porque vocês estão falando destruição, mas toda vez que a gente falar destruição, entenda transformação. Não veja destruição como vocês aí na Terra entendem destruição. Porque senão, né, a gente se perde. Na continuação desse capítulo, vocês vão ver que depois dessa parte vai vir a parte dos flagelos destruidores. E o entendimento que a gente tem de flagelo também é equivocado. Então, né, então a gente precisa ter essa percepção mais moral, mais aprofundada, certo? Na questão 728A, ele vai botar, né? Aí ele vai trazer os instintos, né? Porque ele vai falar primeiro aqui do instinto da destruição, e lá, 3 questões mais para frente, ele vai falar de instinto de conservação, certo? Veja que a gente está falando de instinto, certo? Instinto é aquilo que a gente traz dos primeiros princípios da nossa evolução, certo? Que a gente traz lá do nosso reino animal, né? Que Kardec fala muito sobre isso, cita até o exemplo da zebra, da evolução animal, lá no Bem e o Mal, também na Gênesis, né? Ele vai falar dessa evolução, certo? Então, ele vai botar assim: Kardec pergunta: o instinto de destruição teria sido dado aos seres vivos com fins providenciais, né? E aí eles vão responder: as criaturas de Deus são instrumentos de que ele se serve para alcançar os seus objetivos. Ah, bacana, muito bonito, né? Mas muito reflexivo, né? Aí eles começam a aprofundar mais, né? Ser mais direto, né? Para que a gente não fique muito perdido, né? Para se alimentarem, os seres vivos se destroem entre si, com o duplo objetivo de manter o equilíbrio na reprodução, que poderia tornar-se excessiva, né? E de utilizar os despojos do envoltório exterior, né? Vejam que despojo, gente, quando a gente bota, né? Despojo, ele tem, na gramática brasileira, a gente tem duas vertentes, né? O verbo pode ser transitivo, pode ser bitransitivo, certo? Se for um verbo transitivo, você abandonar. No bitransitivo é que você tem a tradução de que é despojar-se, é abandonar, né? Largar o que te excede, certo? Então, veja, no duplo objetivo que ele bota da destruição, ele vai trazer, né? Um é manter o equilíbrio da reprodução, que poderia, ou seja, não é a lei que se torna excessiva, mas poderia se tornar, né? Então, a destruição seria útil nesse sentido, certo? E de utilizar os despojos, ou seja, o abandono do envoltório exterior. No outro artigo que vai estar lá na Gênesis, gente, ele vai aprofundar no segundo parágrafo sobre isso, né? Em que ele fala que, por sermos muito materiais, nós não só vemos moralmente a nossa vida como matéria, mas a gente vive os desejos e os prazeres da matéria. E o espírito é eterno, né? O nosso princípio inteligente, ele é eterno. Então, toda vez que a gente abandona essa matéria e que a gente volta, né, Deus nos prova, né, que isso aqui é momentâneo, que isso é passageiro. Assim como ele bota lá na Gênesis, eu acho lindo quando ele traz assim, né? É como um homem que troca de roupa 200 vezes durante a sua vida. A troca de roupa não teve sentido nenhum. Lá nas primeiras, talvez aquela roupa tivesse muita importância para ele. Já no final, é apenas uma roupa. Não faz mais tanta diferença para ele, né? E aí vamos trazer para a nossa visão do dia a dia, né, gente? Se você encontrar uma pessoa mais madura, uma pessoa mais vivida, geralmente, né,
ela vai dar pouca importância se o chinelo que ela usa é uma alpargata, né, ou se é de couro, ou se está usado, ou se a marca sumiu, ou se está manchada. Ele vai dar pouca importância se a camisa dele tem uma marca, ou se foi comprada na Havan ou na C&A. Já não tem mais muita importância para ele. Se tem um furozinho ou essas coisas. Né? Mas a gente, com menos inteligência, tanto fisicamente falando, na questão científica do cérebro, e moral, quando a gente é mais jovem, né? A gente fala, não, eu quero uma calça, a minha camisa tem que ser da Marizia. Na época da gente mais jovem, Lucas, era a camisa da Bad Boy, né? Tem que ser a camisa da Bad Boy, que era da moda e tal. E a gente dá muita importância a isso, né? Que não é um crime, entende, gente? Mas a maturidade vai trazer pra gente a visão da importância que essa vestimenta tem, que é só de nos cobrir, nos esquentar em certos momentos, nos deixar confortável, apresentável, mas é só isso. Eu não sou essa camisa, eu não sou esse fone de ouvido, né? A mesma visão a gente tem conforme o nosso espírito evolui. A nossa matéria é só uma matéria. E é por isso que aí vocês podem buscar, se preferirem sair da codificação, buscar em Joana, André Luiz, Emmanuel, vocês vão encontrar infinitos exemplos de que os espíritos que evoluíram um pouco, né, nem muito, um pouco moralmente, eles desejam e clamam a Deus vir à Terra, né, em matérias feias, né, mas vamos dizer assim, que não sejam agradáveis a todos, não tão bonitas, não quer dizer, tá, gente? Não estou dizendo que todo mundo que é bonito é espírito inferior, não é? Não vamos, né, Lucas? Vamos perder esse costume que a gente tem do espiritismo de generalizar tudo, tá? Mas assim, né? Mas Joana fala sobre isso, né? Porque Joana, quando ela entra muito nessa questão psicológica, ela explica o porquê que a gente vai para esse pensamento, né? André Luiz traz exemplos sobre isso, em Missionários da Luz, né? Também, né? Em que quando ele vai falar da reencarnação de Segismundo, e no capítulo anterior, me perdoe, esqueci o nome do capítulo agora, mas que dá introdução ao capítulo da reencarnação de Segismundo. E vejam, ele vai trazer essa ideia, né? Por isso. E aí, nesse mesmo capítulo, né, que eu citei, lá de 58, Lucas, da fatalidade do pressentimento, né? São Luís, quando vai falar de fatalidade do pressentimento, ele fala sobre a mesma coisa, né? Quando ele responde a sexta pergunta, ele vai dizer que nós escolhemos essas condições. E aqui, por isso, segundo São Luís, que na Terra, por exemplo, né, pessoal, só exemplificando, há muito mais pobres, né? Muito mais pessoas com problemas do que pessoas, vamos dizer assim, afortunadas, né? Por quê? Porque não é porque os pobres na vida passada foram ricos, gente, certo? Não é pena de talião, tá bom, gente? Não é assim, tá? Mas é porque os espíritos preferencialmente preferem encarnar naquela condição em que eles vão evoluir mais, né? E as condições de dificuldade nos fazem evoluir bastante, certo? É lógico que a nossa visão material que temos nos dificulta esse aprofundamento, né? E aí, dando continuidade, ele vai vir na questão 729, vai dizer: se a destruição é necessária para a regeneração dos seres, porque a natureza o cerca de meios de preservação e conservação, né? Kardec e a equipe dele eles eram muito, né? Parece aqueles meninos perguntador, né? Depois dos 4, 5 anos de idade, por que tudo, né? Nada passava batido, né? E aí eles vão, o raciocínio é interessante dele, né? E aí eles vão responder, a fim de evitar que a destruição ocorra antes do tempo necessário. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do princípio inteligente. Foi por isso que Deus concedeu a cada ser a necessidade de viver e de se reproduzir, né? Então, veja que interessante, né? O remédio, mais na frente ele vai dizer, o remédio ao lado do mal, né? Ao lado do mal. Sempre. Nós, como ainda não temos o equilíbrio que só a madureza espiritual, né, vai nos permitir, né, conforme cada vez estivermos mais evoluídos, Deus coloca o remédio ao lado do mal. Porque ele, sabendo de todas as coisas, sabendo todas as possibilidades que temos, e sabendo dentro do que cada coisa que somos, como pensamos, para que caminho provavelmente escolheremos, né? Não que ele nos destinou, mas ele sabendo de todas as coisas, ele faz, eu conhecendo bem a cabeça de Lucas, eu sei que quando ele chegar nessa situação, ele vai tomar esse caminho, porque Deus é todo sabedoria, né? Então, ele sabendo do mal, ele não vai deixar os seus filhos doentes. Ele permite que a gente tome as nossas escolhas, porque ele nos deu o nosso livre-arbítrio, mas coloca o remédio ao lado do mal, para que a gente não se... Aqui sempre haja um equilíbrio, certo? Na questão 730,
Kardec vai perguntar. Ô, Anderson, Fala, rapidinho. Lucas, pode falar. Eu acredito também que uma dificuldade que a gente tenha em relação a esse ponto, né, de compreender a destruição como parte de uma transformação, também vem de uma construção religiosa que a gente tem de que Deus seria só o Criador, né? Então, a gente sempre coloca Deus na figura do Criador e às vezes se esquece que esse processo de destruição, né, ele é um processo da transformação e que, como os Espíritos dizem, para que a gente possa criar mais, algumas coisas têm que ser destruídas, entre aspas, né, para que outras possam aparecer. Então, dentro desse processo, nós sempre identificamos situações como a doença, a morte, a velhice, como sendo situações ruins dentro da vida, né? E que, na verdade, esse capítulo vem para demonstrar que essas partes são partes do processo de transformação, né, dos seres. Isso é fantástico, né? Tudo, na verdade, assim, tanto no capítulo aqui, né, Lucas, quanto nos outros artigos, ele vai mais, geralmente, na relação entre os seres, né? O ser hominal, né, e o ser animal, né? Aí a gente leva, lógico, né, para o mineral e para o vegetal, porque o raciocínio é geral, né? Mas ele geralmente os exemplos, mas, por exemplo, exemplificando dentro do mineral, né, a gente pode pegar, por exemplo, o nosso universo um dia foi uma nebulosa. Essa nebulosa não existe mais, né? Hoje ela se transformou no que é o Sol, a Terra, Marte, Júpiter e todos os outros planetas, né? Então, assim, foi necessário que a nebulosa se destruísse. Mas não é uma destruição, tipo assim, destruiu, que tristeza. Não, não é que tristeza. Olha que beleza, né? O Sol existe, a Terra existe, nós estamos aqui dialogando, né? A infinidade de vidas que provavelmente existam só no nosso universo. Então, assim, é importante, né, no nosso sistema solar, perdão, é importante que a gente veja, né, esse sentido de transformação, né, e isso que Lucas trouxe foi maravilhoso, porque a gente tem entranhado, né, temos entranhado em nós a nossa cultura religiosa, o que não é de todo ruim, tá, gente? A nossa cultura religiosa também nos preserva de muitos equívocos também, né? E o crescimento e a evolução do pensamento, ela precisa ser gradual também. Se você não tivesse essa proteção, talvez a gente cometesse muito equívoco também. E por transformação, nós precisamos da paciência para a evolução do pensamento, né? Para a evolução do ser, do que somos, né? Mas entendamos a destruição não mais como destruir, meu Deus, destruíram ele, mas como uma transformação, que ela é necessária, certo? Senão fica difícil, né? Vai ficar sempre, como o Lucas trouxe, vai ficar sempre parecendo contraditório com a justiça e com a vontade de Deus, né? Então aqui na questão 730, ele vai dizer assim, já que a morte nos leva a uma vida melhor e nos livra dos males deste mundo, seria mais de desejar do que temer. Porque então o homem sente o instinto horror por ela, a ponto de estar sempre apreensivo por sua causa, né? A gente já falou um pouco sobre isso, né? E os espíritos vão responder. Já dissemos que o homem deve procurar prolongar sua vida. Para quê? Para cumprir a sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação. E esse instinto o sustenta nas provas. Olha que interessante, né? Porque se eu não tivesse o instinto de conservação, talvez na hora da dificuldade da minha prova, eu desistisse. Não, minha vida está acabando agora, é até bom. Eu vou me livrar desse corpo aqui, vou voltar para o mundo espiritual, maravilha, né? Mas falta aquela força. Aí veja, quantas pessoas passaram por situações de dificuldade extrema, né? Vamos dizer, de vida, por exemplo. E vocês ouviram relatos de dizer assim, meu Deus, eu não tinha mais forças de caminhar, ou eu não tinha mais forças de fugir, e eu não sei de onde surgiu, aquela força veio de Deus, Deus surgiu, colocou um anjo ao meu lado. Tudo isso é verdade, porque Deus, nada acontece sem Deus, né? Mas tudo isso surgiu e Deus agiu na nossa vida através do nosso instinto de conservação. O nosso instinto, né, aí Lucas talvez pudesse entrar um pouco mais pela área da medicina, mas ele, né, libera em nosso corpo, né, hormônios, reservas, muitas coisas que aquilo que a gente acha que nem tem força mais de fazer, e a gente tem, né, porque o nosso instinto ativa essas reservas, né, então a gente vai até o ápice, né, tanto que tem gente que chega a um uso tão grande de energia que depois chega a desmaiar.
por exemplo, né? Porque esgota realmente toda essa energia, né? Então veja como Deus é maravilhoso e age nas nossas vidas, né? Esse instinto, né? Ele, quando nos parece que racionalmente não temos mais força, o instinto da conservação faz com que a gente persista, né? Porque ainda há forças em nós, né? E aí ele continua a resposta e bota assim: se não fosse assim, muito frequentemente ele se entregaria ao desânimo. A voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu progresso. O perigo que o ameaça é uma advertência para que aproveite o tempo que Deus lhe concede. Mas ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que a Deus, o seu Criador. E no final, né, ele dá uma alfinetada na gente quando ele diz, né, mesmo com tudo isso que Deus cria pra gente, quando a gente se sarfa de uma situação dessa, né, a gente diz, é porque eu sou um bom pistoleiro, é porque eu corro muito, porque eu sou atleta, né, porque eu isso, ou porque eu aquilo, mas a gente nunca lembra de olhar para Deus. Nunca não, porque nunca é muito, né, gente? Mas a maioria das vezes não lembra de olhar e fazer muito obrigado, Senhor, pela oportunidade. Não sei como o Senhor agiu em mim, mas eu estou aqui, né? E toda oportunidade é uma oportunidade meritória de agradecimento. Na questão 731, eles vão dizer, Kardec pergunta, por que ao lado dos meios de conservação, a natureza também colocou os agentes da destruição? A resposta eu já trouxe a vocês. Os espíritos vão dizer, é o remédio ao lado do mal. Já dissemos, para manter o equilíbrio, né, um contrapeso, para que as coisas se harmonizem na evolução. Na questão 732, Kardec pergunta, a necessidade de destruição é a mesma em todos os mundos? Né? Olha que interessante, porque essa questão e a próxima são muito boas, né? E aí ele vai dizer, é proporcional ao estado mais ou menos material no mundo. As duas palavras é essa, proporção e materialidade. É proporcional ao estado material do mundo. Quanto mais material o mundo, maior a necessidade de destruição. Quanto mais espiritual o mundo, ou seja, menos material o mundo, menor a necessidade de destruição, né? E aí vai dizer aqui, ele continua a resposta dizendo assim, deixa de existir quando o físico e o moral se acham mais depurados. Nos mundos mais adiantados do que o vosso, as condições de existência são completamente diferentes. A gente tem um exemplo, né, Lucas, lá dos artigos 58, que vai falar sobre Júpiter, que é um exemplo que temos, não temos certeza, porque não há muitas comunicações sobre isso, mas há alguns relatos, né, que estão até na Revista Espírita, e lá diz, né, por exemplo, você se alimenta dos animais? Eles dizem não. Não há mais, veja que interessante, né, Lucas, que dá lá a palavra, não há mais a necessidade de destruição. Né? Eles não precisam mais matar os animais para sobreviver. Né? Aquilo não é mais necessário. Eles encontraram outras formas de sobreviver, de adquirir energia, enfim. Que aí não é o assunto de agora, não precisa a gente entrar nessas questões. E aí, veja, esse assunto leva à questão 733, que eu acho que todo mundo que está ouvindo aí ficou com interrogação na cabeça, né? Ele bota a necessidade de destruição sempre existirá entre os homens da Terra. Aí ele pegou lá do geral e trouxe para a gente, né? Sempre existirá? Olha, se você olhar bem, a resposta anterior já disse, né? Porque falou de materialidade e de proporcionalidade, certo? Então, sempre existirá na Terra? Vamos ver o que eles respondem? Depende, né? Vai botar assim, ó. A necessidade de destruição se enfraquece no homem à medida que o espírito domina a matéria. É por isso que o horror à destruição aumenta com o desenvolvimento intelectual e moral. Então, quanto mais nós aqui na Terra entrarmos nesse processo de regeneração, de evolução pessoal, né, o mundo está fazendo sua parte, a gente tem que fazer a nossa. Quanto mais a gente se espiritualizar, menos material formos, cada vez menos necessidade de destruição nós teremos. É um processo evolutivo, né, moral, junto com um intelectual. Ontem eu lendo um artigo do Céu e Inferno, no estudo com o pessoal do Bahia de Nazaré, e ele lia, né, interessante, Kardec, lá na conclusão do primeiro capítulo do Céu e Inferno, ele diz, se nós tivéssemos evoluído, o nosso pensamento espiritual, religioso, tivesse evoluído proporcionalmente à evolução intelectual aqui da Terra, nós estaríamos num patamar completamente diferente do que nós estamos hoje. Só que nós continuamos insistindo na evolução da matéria e deixando a moral de lado. Mas, gente, por favor, tá? Só um aspasinhas. A gente tem evoluído bastante moralmente, tá, gente? Por mais que a gente não queira aceitar, né, Lucas? Mas a gente precisa enxergar que existe. Por quê? A Primeira Guerra foi um dia desse, gente, né? 1900 foi um dia desse.
A Segunda Guerra foi um dia desse também. 1940 e pouco foi um dia desse. Não é muito tempo. Olha a chacina, a quantidade de gente que tinha. Olha o que Hitler fez. Olha o que as guerras faziam. Nós tivemos guerras mais recentes? Tivemos sim. Mas veja que já há, né, lógico, muita ajuda de a ONU interferiu, as outras agências interferiram, sim, mas essas agências existem porque evolução do pensamento do homem. A agência não simplesmente surgiu ali. Existem pessoas que gerem ali. Ah, mas tem interesse político por trás, certo? O interesse pode ter sido equivocado, mas não levou à evolução do mesmo jeito. Hoje, quando a guerra, infelizmente, ainda existe, né? Os mísseis são teleguiados, né? É pontual o ataque. Você tem uma guerra que dura 5 meses e morrem 1.500 pessoas, 2.000 pessoas. É bom que não morresse ninguém, que não existisse guerra. Mas olha a diferença, o contraponto de 1940, né? As pessoas não invadem mais, entrou em guerra, invade a outra cidade, estupra as mulheres, enforcam as crianças, né? Não é mais assim que funciona. Então, assim, por mais que ainda exista, infelizmente, as guerras e todos esses absurdos, ainda existe estupro, ainda existe essa infinidade de crimes que no nosso mundo existe, a gente precisa olhar o lado positivo, senão a gente só dá propaganda ao mal o tempo todo, né? Nós estamos evoluindo moralmente, mas a passos lentos, mas estamos. Lucas, ainda tem o tempo? Pronto. Pronto. Estou finalizando. Se estiver encerrando, você me fala, certo? Eu falo tudo demais, bem. Senão eu vou devagando e a gente sai. E aí, ele vai na questão 734 e vai dizer, né? Em seu estado atual, o homem tem direito ilimitado de destruição sobre os animais. E Kardec era perspicaz, né? Ele foi lá no ilimitado, né? No detalhe. E eles respondem, esse direito é regulado pela necessidade de prover ao seu sustento e à sua segurança. O abuso nunca foi um direito. Ou seja, ele não está dizendo ele nunca é. Ele falou, o abuso nunca foi. Nunca, né, Lucas? Então, assim, nunca foi. Então, tudo aquilo, gente, é inquestionável. Tudo aquilo que a gente faça, né? Não precisa ficar apontando os dedos para os outros. Vamos entender que a evolução é individual. A coletiva é consequência, certo? Olha para você. Tudo aquilo que você faz consigo mesmo e com os outros, que é um abuso, dá uma freada nisso. Talvez aí seja o ponto inicial da sua evolução. Talvez esse seja o ponto que você deixa olhar para você mesmo e fazer assim, meu Deus, eu vou focar nisso aqui. Né? Porque eu preciso melhorar isso. Porque o abuso é uma demonstração muito gritante de que a gente está passando dos limites. Certo? Essa não é a única vez que os espíritos falam sobre isso, né? Eles falam em várias partes. Na questão 735, Kardec vai perguntar: que se deve pensar da destruição que ultrapassa os limites da necessidade da segurança? Da caça, por exemplo, quando só tem o objetivo, o prazer de destruir sem utilidade. Os espíritos respondem: predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Ou seja, mais uma vez, a nossa pouca evolução, a nossa materialidade, porque as nossas imperfeições estão ligadas à nossa materialidade, né? Ao nosso egoísmo, né? Ao desejo de superioridade, né? De fazer o que a gente quer. Toda essa nossa bestialidade se sobrepõe na nossa natureza espiritual. E vai dizer, toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação à lei de Deus. Os animais só destroem, olha que lindo essa frase, ele vai botar, os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto o homem, dotado de livre-arbítrio, destrói sem necessidade. Essa frase dava para estampar, sabe assim, dava para botar em outdoor nas cidades, tudinho, para ver se a gente pensar sobre isso. Porque a gente se enxerga, e é de fato, mais evoluído do que os animais, porque temos livre-arbítrio, que está em desenvolvimento, conforme nós temos, né? Mas nós utilizamos aquilo que nos torna mais evoluído para ser muito inferior do que eles. Né? Porque os animais, com seu instinto, só com seu instinto, eles conseguem ser muito mais respeitosos à lei de Deus do que nós. Né? Então, assim, a gente precisa refletir sobre isso. Né? O que a gente faz com os atributos. Né? Nós somos ou não somos mais evoluídos? Né? Enfim, mas somos, tá, gente? Mas faz parte do processo evolutivo esses nossos equívocos. Toda vez que todo mundo ganha uma coisa nova, a gente tem dificuldade. Você tirou a habilitação agora, mesmo que você tenha feito uma boa autoescola, os primeiros meses que você estiver andando de moto, você vai ter uma certa dificuldade. Mesmo aquilo te dando uma vantagem do que sobre a pessoa que anda a pé. É uma evolução? É. Mas você de pronto vai saber utilizar aquilo? Não. Você vai andar de moto embriagado ou sóbrio? Depende.
O direito lhe foi dado, você tem a sua habilitação, mas as suas escolhas e as consequências dela vão te fazer evoluir sobre isso ou não. Tudo na nossa vida é assim. O nosso mundo material é uma cópia grosseira, muito grosseira, como dizia Emmanuel, do mundo espiritual, como dizia Kardec também, né? E eles concluem essa resposta dizendo: terá que prestar contas do abuso da liberdade que lhe foi concedida, pois nesse caso concedeu os maus instintos. Aí sobre essa frase eu indico a vocês o capítulo 7 da primeira parte da obra O Céu e o Inferno, que vai falar das penas futuras, né, do Código Penal da vida futura, que vai discorrer bastante sobre essa questão das consequências que nós temos. Por última questão, 736, ele fala: os povos que levam o escrúpulo ao excesso no tocante à destruição dos animais têm algum mérito especial? Ou seja, aqueles povos, né, que exageram nesse sentido, né? Tipo assim, não pode. Vamos citar um exemplo. Tem povos que você não pode matar a vaca, por exemplo. Tem lugares que você não pode matar um carneiro, né? Aí ele pergunta, né? Isso é uma referência de evolução, né? E os espíritos vão dizer, esse sentimento, embora louvável em si, se torna abusivo quando em excesso, né? Dependendo da tradução, tem traduções, por exemplo, a tradução, essa que eu estou de Guilherme Ribeiro, tem uma outra tradução de Manuel Quintão, que difere um pouco a resposta, que ele vai dizer que se torna abusivo, aquele povo que se controla muito em um sentido, ele se torna abusivo em outras coisas, né? Aqui ele diz que se torna abusivo quando é em excesso. Não muda moralmente o sentido, tá, gente? Muda as palavras, moralmente não muda nada. E aí ele vai botar: seu mérito acaba neutralizado por abuso de toda sorte. Entre tais povos, há mais temor supersticioso do que verdadeira bondade. Veja que interessante, né? Então, assim, você evoluiu? Não sei, de fato. Né? Aí a gente vai, o que é uma palavrinha que eu acho que é a palavra que é mais utilizada no Livro dos Espíritos é intenção. Ela tem várias flexões dentro do Livro dos Espíritos, mas a intenção, tudo é proporcional à intencionalidade, à intenção que você teve. Então, qual é o motivo? Né? Vamos trazer para o nosso mundo. Muita gente não gosta de comer animais, né? De se alimentar de animais. Ah, isso é evolução? Depende. Né? Depende. Qual é a sua intenção? E isso é uma conversa que você tem que ter com você mesmo. Não é para Anderson que você tem que dizer, nem para Lucas Ramos, nem para ninguém, tá, gente? É com você mesmo. É a reflexão com você mesmo. Qual é o que leva a isso? É o medo de, tipo assim, eu não posso me alimentar de animais porque ele é outro ser vivo e aí eu estou fazendo um absurdo. Então não há tanto mérito assim. Você está deixando de comer muito mais com medo de um castigo, que apesar de ser espírita, ainda está entranhado em você, de que você fazendo algo errado, você está contraindo uma dívida que você vai ter que ser castigado por isso. Então, do que pela essência da atitude. Agora, se você não come mais porque não quer, porque não precisa, ou porque não pode comer, tem pessoas que não podem comer porque faz mal, ou porque realmente já, tipo assim, não, olha, eu realmente não preciso, eu me adaptei a outras alimentações, eu fico realmente com pena dos animais e tal, é uma outra intencionalidade, certo? Então, é isso, gente. Eu deixo aqui, antes de passar para a Lucas, só a referência para vocês, mais uma vez, tá? Quem quiser se aprofundar um pouco sobre esse entendimento da destruição, eu indico a vocês esse belíssimo artigo que está na Revista Espírita de... Deixa eu falar aqui para vocês certinho, para não dizer errado para vocês, tá? Ele vai estar na Gênesis, no capítulo 3, que é o bem e o mal, quando ele vai falar da destruição dos seres vivos uns pelos outros. Esse artigo que está na Gênesis 1868 foi tirado da Revista Espírita de abril de 1865. Destruição recíproca dos seres vivos. É maravilhoso. É o mesmo artigo, tá, gente? Tá na Revista Espírita de 65 de abril, foi colocado lá na Gênesis. É um artigo maravilhoso. E deixo a referência à questão 855 do Livro dos Espíritos, né? Vocês podem ler. Essa questão 855, que está lá na parte da fatalidade, foi retirada de um artigo de março de 1858 da Revista Espírita, que é o artigo que eu e Lucas falamos aqui agora há pouco, da fatalidade dos pressentimentos, algumas respostas que São Luís deu. E é bem interessante porque essa resposta, apesar de falar de fatalidade, ela vai trazer um raciocínio direto sobre a destruição, certo? Lucas, fica à vontade, meu amigo. Desculpa a demora. Muito obrigado, Anderson. E agora nós vamos fazer alguns comentários a respeito do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados e poucos escolhidos. O nosso item é dar-se-á aquele que tem, é uma mensagem de um espírito amigo
E ele inicia com dois trechos evangélicos, um de São Marcos e outro de São Mateus. O primeiro trecho é tirado de São Mateus, no capítulo 13, versículos de 10 a 14, e diz assim: Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: Por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: É porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isto não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: Ouvirei com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. O segundo trecho é do Evangelho de Marcos, do capítulo 4, versículos 24 e 25, e diz o seguinte: Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes servido para medir os outros, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Então, quando a gente lê esses dois trechos evangélicos, fica parecendo um pouco injusto, porque parece que Jesus está passando aqui uma imagem de uma divisão desigual entre as pessoas. E o Espírito Amigo, que assina a mensagem, começa a explicar-nos que, em relação a este dar-se e a tirar, aqui Jesus nos fala a respeito da evolução espiritual de cada ser. Então ele vai fazendo uma correlação entre aqueles seres mais instruídos, mais amadurecidos, com a mente mais esclarecida. E a estas pessoas, então, que mostram-se responsáveis, mostram-se capazes, se dará mais, porque eles têm uma capacidade maior de abarcar estes conhecimentos. Então, a estes, muito se dará. E ele dirá, então, que aqueles outros, que de alguma maneira são os que Jesus diz que se retirará, o Espírito então diz que não é ninguém que retira, mas é o próprio Espírito que pela sua incúria, pela sua imprevidência, vai então dispersar estes ensinamentos e essas possibilidades. E aí, quando Jesus nos fala a respeito disso, nós automaticamente nos recordamos da parábola dos talentos. Quando também no capítulo, no Evangelho de São Mateus, ele então nos colocará que Jesus ali conta-nos a respeito de um senhor que precisava fazer uma viagem e vai então dividir as suas riquezas entre três dos seus servidores. A um dando 5 talentos, a outro dando 3 e a outro dando 1. Então, naquelas circunstâncias, ele divide os talentos e viaja. E viajando, então, aquele que tinha 5 talentos, multiplica, negocia os talentos e ganha outros tantos. Aquele outro que tinha recebido 2 talentos, negocia, então, e recebe outros tantos. E aquele último que havia recebido apenas 1 talento, com medo, então, enterra o seu talento. E enterrando, ele vai devolvê-lo quando o Senhor volta. E ali Jesus vai dizendo que no momento da prestação de contas, aquele com 5 talentos retorna com outros 5 e dá ao seu senhor. Aquele com 2 retorna com outros 2 e dá ao seu senhor. E aquele outro que havia recebido apenas 1, vai dizer então que por medo ele enterra o talento. E enterrando devolve-o, restituindo exatamente como tinha. E aí o Senhor vai dizer: servo mau e fiel, porque sabias que colho onde não semeei, por que não haverias de colocar o meu talento na mão dos banqueiros a fim de que ele rendesse? Então, Jesus nos coloca de uma linguagem muito parabólica, de uma imagem muito figurada, estes mesmos pontos de que trata aqui, nesta condição de falar-nos a respeito de parábolas. Aquele, então, que tem 5 talentos e o outro que tem 2, nós poderíamos aqui tentar traduzir como 2 personalidades, 2 indivíduos que já têm algum tipo de evolução intelectual e moral. Então, seriam 2 personalidades que, tendo também maiores condições, teriam maiores responsabilidades.
logo no início da parábola, é interessante que Jesus diz assim: então o Senhor vai dividir os talentos a cada um de acordo com a sua capacidade. Então, alguns de nós seremos aqueles que teremos uma capacidade maior, recebemos um pouco mais. E alguns outros somos aqueles que temos menores capacidades e recebemos um pouco menos. Então, os talentos poderão ser entendidos aqui não só como uma riqueza numérica, mas, acima de tudo, como uma riqueza de oportunidades. Então, as oportunidades que temos se configurarão como estes talentos, e é aquilo que Jesus nos diz. Da mesma maneira que aquele que recebe 5 e recebe 2 vão multiplicar estes talentos, porque terão mais capacidade, aquele outro que recebe apenas 1, por medo, então, não multiplica o talento. E quando ele não multiplica, isso implica em não ganhar a mais, ou não aproveitar. É como se ele perdesse. Em termos econômicos, de economia, nós poderíamos dizer que existe sempre o custo do crescimento. Então, aqueles outros dois, simplesmente por terem aplicado aquele dinheiro, por terem negociado, vão ganhar. Aquele outro, por, de alguma maneira, ter tido medo, isso não representa que ele tenha ficado com o mesmo valor, mas, em termos econômicos, ele deixa de ganhar, e deixar de ganhar significa perder. Então, aí nós entendemos o que Jesus vai nos falar a respeito de aquele que tem pouco e se perderá também, porque ele perde a oportunidade, perdendo a oportunidade, perde também de forma monetária, de forma no valor daquele talento que tem. E o Espírito Amigo tenta explicar-nos isso, porque ele vai dizer, não é ninguém que tira, não é alguém que está ali na condição de cobrador ou de fiscal que vai nos retirar o nosso talento ou retirar aquilo que temos. Mas somos nós próprios, às vezes por medo, às vezes por essa incúria, essa imprevidência, que deixamos de ganhar. Isso representará perder. Então, ele tenta traçar esse panorama para explicar-nos o que seria aquele que muito tem, a esse se dará mais. Jesus ali colocava-se diante dos discípulos e diante daqueles apóstolos, ele dirá que aqueles personagens teriam maiores capacidades, então por isso falava com eles de forma mais aberta. Em termos espirituais, nós sabemos que todas aquelas figuras, aqueles 12 apóstolos que vão ser convidados por Jesus para formarem o seu colégio apostólico e, de alguma maneira, seriam a célula inicial do seu evangelho, que deveria, então, desdobrar-se no futuro, foram adrede escolhidos por ele, através, então, de uma programação espiritual. Esses espíritos vêm à Terra com momento, com uma programação para seguir o Mestre. Tanto é assim que quando vamos folheando os textos evangélicos, observamos a forma como Jesus os reconhece. Então não é apenas um convite que ele os faz naquele momento, quando encontra com os apóstolos, mas é acima de tudo um reconhecimento. E cada um deles, atendendo ao chamado do Mestre, vai. Então, Emmanuel vai nos dizer que aquelas 12 personagens eram personagens adrede escolhidas, espíritos preparados para estarem ali. O que não significa dizer que já eram espíritos puros, mas de alguma forma espíritos amadurecidos para desempenharem esta tarefa. E ali estando, então, eles teriam maiores possibilidades, como vai nos dizer Jesus, para que tivessem o seu tesouro multiplicado. Eles tinham a possibilidade de ouvir e ver e entender aqueles pontos. Outros, dentro da multidão que seguia Jesus, que o ouvia, eram alguns personagens que não tinham essas noções e essas condições maiores. Então, ele vai dizer, são pessoas que ouvindo não escutam e que vendo não enxergam. Então, somos muitos de nós também que em diversas circunstâncias conseguimos ouvir, mas não conseguimos escutar. Então, não conseguimos aprender essas ideias. E vendo, também não conseguimos enxergar. E, de alguma maneira, estaremos cegos e surdos para algumas verdades.
Joana de Ângeles vai nos dizer que isso corresponderia a estágios de evolução espiritual, com a mente, então, adormecida. E muitos de nós, dentro da humanidade, ainda estamos adormecidos para os fatores espirituais. Então, somos aqueles que, estando dentro da Terra, apenas reproduzimos comportamentos e fazemos, então, da nossa jornada terrestre um eterno repetir. A gente acorda, trabalha, convive socialmente, alimenta-se dentro das circunstâncias mais animalescas possíveis, atendendo apenas aos requisitos básicos para a vida e retornamos, então, dentro desse ciclo. É o ciclo de trabalhar, reproduzir, se alimentar e assim sucessivamente. Então, de alguma maneira, estamos perdendo, porque desperdiçamos o nosso momento reencarnatório. Então, Jesus vai nos falar a respeito destas personalidades que não enxergam e não ouvem, não escutam. E aí nós entendemos o quanto a doutrina espírita é, acima de tudo, um alerta, porque ela vai significar para todos nós esse momento de despertar, de acordarmos, então, deste letargo, dessa situação em que a nossa mente encontra-se adormecida, para termos as condições espirituais de aproveitarmos e utilizarmos o nosso talento para que ele possa ser, de alguma maneira, multiplicado também. Há um outro ponto muito interessante dentro da parábola dos talentos, e que aqui cabe-nos dentro dessa interpretação, é que cada uma daquelas personagens recebe algum talento. Então, não há ninguém que não tenha talento, não há ninguém que não tenha riqueza. Ou seja, todos nós recebemos as condições adequadas para desenvolvermos os nossos potenciais. Então, todos temos uma riqueza interior que vai corresponder aos germes das virtudes que já estão em nós. Então, alguns de nós às vezes dizem assim, mas eu não tenho o que multiplicar, eu não tenho o que fazer, eu não sei fazer nada. Não, nós temos algum talento. Então, sempre existirá em nós uma riqueza interna, e essa riqueza apenas precisa ser desenvolvida. Em alguns de nós, é preciso fazer este garimpo para entendermos onde está essa riqueza, onde estão essas possibilidades. Mas todos nós as teremos, e tendo-as, nós podemos multiplicá-las. Então, quando Jesus nos diz a respeito destes que muito têm e a eles muito se dará, nós estamos falando tanto deste ponto da responsabilidade, da maturidade espiritual, mas estamos falando de aproveitar as nossas possibilidades. Então, são estas personagens que, tendo as possibilidades, identificando-as, tendo essa responsabilidade, conseguem multiplicá-las. Então, nós poderíamos citar aqui diversas figuras que dentro da humanidade, tendo essa responsabilidade, essa maturidade espiritual, conseguiram desdobrar, então, seus talentos. Nós teremos desde Irmã Dulce, a Madre Teresa, como algumas figuras um pouco mais recuadas na história, como Teresa d'Ávila, Clara de Assis, a própria Maria de Magdala, como sendo figuras do Evangelho, que nos darão uma noção muito exata do que Jesus falava. Então, são pessoas que, identificando este talento, conseguem multiplicá-lo. Quando falamos de Maria de Magdala, nós poderíamos perceber que ali ela estava diante de Jesus, e identifica Jesus como sendo o seu talento. E identificando a mensagem do Evangelho como seu talento, vai multiplicá-la. Então, é alguém a quem muito se dá, e ela, então, consegue transformar este muito em outras tantas coisas. Mas outras pessoas também encontraram com Jesus. Outros também conviveram e não deram o devido valor à sua mensagem, não conseguiram compreender o alcance da sua proposta de iluminação. Então, são estas outras personagens que seriam aqueles que, dando-se, ainda assim eles perdem. Então, eu acho que essa mensagem do Evangelho é uma mensagem para nós raciocinarmos também a respeito do que nós já temos recebido. Na condição de espíritas, nós temos, eu sempre costumo dizer que nós estamos numa situação muito confortável, que nós já estamos na terceira revelação. Nós nem estamos lá na primeira nos debatendo ainda
entre as mensagens, né, que vinham através de Moisés, aqueles mandamentos que em alguns momentos pareciam ser confusos, porque em algumas circunstâncias nós leremos nos 10 mandamentos algumas coisas e logo depois, dentro da lei mosaica, aquela que é promulgada pelo próprio Moisés, há algumas circunstâncias que parecem ser contraditórias, algumas até rigorosas demais. Então, nós não estamos mais nos debatendo naquela circunstância. Nós também não estamos a pleno vapor da segunda revelação. Não estaremos ali naquele momento histórico em que os cristãos eram perseguidos, em que a morte representava para nós o fim ou quase que a consequência direta de aceitarmos a vivência do Evangelho. Então, nós estamos aqui na terceira revelação, tendo um cabedal de informações, uma literatura muito vasta, com inúmeras mensagens e dissertações de espíritos que nos esclarecem a respeito dos mais variados pontos. Teremos uma condição dentro do nosso país de liberdade de culto. Então, teríamos os pioneiros do espiritismo no Brasil que foram perseguidos. Centros espíritas que precisavam pedir a autorização policial para funcionar. Hoje nós não temos mais isso. Temos a possibilidade da liberdade de culto. Teremos os recursos hoje da internet, da robótica, entre tantos outros. Então, estamos aqui diante, sendo aqueles a quem muito é dado. Então, teremos possibilidades inúmeras. E aí nós teremos que raciocinar o que é que nós estamos fazendo com essas possibilidades. Será que, dentro dessa condição de participantes da terceira revelação, destes inúmeros espíritos que, encarnados dentro da Terra, temos um cabedal de informação imensa, possibilidades nunca antes imaginadas a respeito das nossas reflexões, do nosso cuidado? Será que estamos tendo responsabilidade a respeito disso? De utilizarmos este momento e essas reflexões para podermos, então, desdobrar esses conhecimentos? Então, essa reflexão que gostaríamos de fazer, tentando, de alguma maneira, avaliarmos este momento histórico, mas, acima de tudo, o peso que a mensagem tem para todos nós. O Espiritismo é, como Anderson falou, traz-nos, né, essa fé raciocinada. Então, nós estamos aqui no protagonismo da nossa fé. Enquanto, historicamente, em várias circunstâncias, nós estivemos só repetindo a fé das outras pessoas ou aceitando. Então, nós estamos na possibilidade de protagonistas da nossa fé. E é importante entendermos que essa mensagem vem para iluminar-nos internamente. E iluminando, então, nós poderemos ser aqueles que a multiplicamos. Então, estamos aqui na condição daqueles a quem muito foi dado. Muito, muito, muito mesmo. E é importante, é necessário, é uma responsabilidade nossa também podermos multiplicar este muito que foi dado. Muito bom. Eu adorei. Peço licença, Lucas, para fazer uma reflexão sobre esse raciocínio que você trouxe sobre as 13 revelações. É algo que eu, particularmente, antes nunca tinha parado para me atentar sobre esse conforto, né? E é muito boa essa reflexão mesmo, né? Porque a gente muitas vezes não valoriza o que a gente tem na mão da gente, né? E isso é um talento imenso que nós temos na nossa mão, né? E talvez muitas vezes a gente esteja enterrando esse talento, né? E aí a gente lembra, né? O espírito não regride, mas ele pode estacionar, né? E aí eu acho bacana a reflexão que o Lucas trouxe lá no começo, quando ele fala do talento, aquele que enterra o talento, né? Você deixou de ganhar, né? Então você estacionou, né? Você não evoluiu, você teve a oportunidade a qual, quando nós estivermos despojados do corpo material, em que recuperarmos a nossa consciência espiritual, lógico, limitada ao estado evolutivo do nosso espírito, mas que mesmo que seja pouco, é muito maior do que a consciência que temos aqui em carne. Quando a gente então recuperar essa consciência, né? Isso não vai nos assustar, porque a gente vai olhar e fazer assim, meu Deus, poxa, quanta oportunidade eu perdi, queria tanto, eu fui tão empolgado, né, Lucas? Eu fui tão empolgado, tinha certeza que ia dar certo, eu cheguei lá e joguei, tipo, não é jogar fora, né? Porque nunca é jogado fora. Mesmo quando a gente faz aqui, você está lá no Código Penal da Vida Futura também, até quando a gente faz coisa errada, a gente abre para a gente uma oportunidade de evolução, porque Deus é todo bondade, todo justiça.
né? E quando você falou da perseguição, Lucas, lá do começo, eu lembrei, eu acredito que você conheça, né? Mas sobre a questão da primeira sociedade espírita do Brasil que era perseguida, né? E a primeira sociedade espírita que era perseguida era a Sociedade Espírita Deus, Cristo e Caridade, né? Não coincidente, era o grupo Confúcio, depois o grupo Confúcio se desfez, guiado pelo espírito de Ismael, virou a Sociedade de Estudos Espíritas Deus, Cristo e Caridade, que depois teve uma briga entre ciência e religião e acabou prevalecendo o lado científico e deixou de ser sociedade espírita e virou sociedade acadêmica Deus, Cristo e Caridade, e o grupo religioso fundou o Grupo Ismael, tão conhecido como Grupo Ismael, o Grupo dos Humildes, né? Com Saião encabeçando ali, junto com muitas outras figuras bacanas, enfim. Só um pouquinho da história do espiritismo para a gente. Lucas, meu amigo, muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, Anderson, pela participação, por estar aqui conosco. Certamente vamos convidá-lo outras vezes, viu? Para que esteja aqui. Sempre que eu puder, contem comigo, né? Se eu não souber o que falar, eu vou ter humildade de dizer, eu não sei o que falar sobre o assunto. Prefiro não falar. É isso, gente. Só uma última palavra que eu queria dizer a todos. Primeiro, agradecer novamente pela oportunidade a todos vocês, por me ouvirem, por estarem aqui conosco. Agradecer a Lucas mais diretamente por estar aqui comigo. Me deixa menos nervoso ter alguém que eu conheço, que já convivo mesmo, não muito, mas já tem uma certa convivência. E digo a vocês, gente, tudo que foi dito aqui, muita coisa, como eu referenciei, veio das obras kardecianas, das obras, né? E eu fiz a referência, e alguns outros, como eu pontuei, são comentários pessoais. É importante que eu pontue isso para vocês, para que a gente não caia nesse equívoco que a gente tem cometido muito, infelizmente. Muitas vezes a gente ouve, por exemplo, eu escuto o Lucas falando, e aí eu pego o comentário do Lucas como se fosse uma opinião central do espiritismo, né? E aí não é culpa do Lucas, é culpa muitas vezes de nós, ouvintes, espectadores. Então sintam-se à vontade, tá, gente? Não tanto com o Lucas quanto com a Ceis ou alguém de Deus Cristo. Se você não concorda com alguma coisa que eu disse, discorda, comenta, eu vou tentar responder, me manda uma mensagem no Zap, pode pedir a eles meu WhatsApp, manda uma mensagem, tá bom? Porque o diálogo é produtivo para todos nós, para a evolução do pensamento, tá bom? Com certeza. E aí, Anderson, vou te pedir para fazer a nossa prece final. Bem? Tudo bem, sim. Então vamos nos sentar na posição que preferirmos, conforme cada um se sinta melhor. E se permitir contagiar por essa boa energia, que os bons espíritos que sempre nos acompanham no nosso dia a dia emanam perto de nós. Permitamos a alegria, a felicidade. Vamos canalizar toda essa energia que sentimos agora a Deus, pela essa oportunidade, essa noite maravilhosa, de estarmos juntos, de dialogarmos, de estudarmos. Obrigado, Senhor, por tudo, pelas portas e janelas que escancaram em nossa vida. Que a gente possa compreender, mesmo que um pouquinho a cada dia, e que a nossos passinhos pequenos, como pequenos figurativamente ainda somos, que a gente continue evoluindo e permitindo, multiplicando os nossos talentos emprestados por Ti, Senhor, multiplicando esses frutos, semeando para que esse mundo seja cada vez um pouco melhor. Obrigado por tudo, Deus. Obrigado pelas oportunidades. Obrigado pelos irmãos. Obrigado pelo convívio. Que seja um excelente fim de noite para todos nós, gente. Graças a Deus. Muito obrigado. Que assim seja. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Mais uma vez, muito obrigado, Anderson. Obrigado, Lucas. Muito obrigado.